Olá, meus irmãos queridos, um bom dia mais uma vez a todos vocês que acordou nesta manhã ou está acordando agora, para começar o seu dia, o seu novo dia, que a graça e a paz do nosso grande Deus esteja contigo, esteja com a sua família, te abençoando de tal maneira que você venha ter um dia muito abençoado na presença de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, principalmente nesse momento, nessa hora, nesta manhã. Hoje já quinta-feira, né? E nós estamos juntos em Espírito, no Espírito de Cristo. Nós estamos juntos na nossa sala da esperança para podermos estudar a nossa lição. Talvez você que está acordando agora, levantando agora, e quem sabe você já levanta com aquela ideia, com aquele pensamento, de ouvir o vídeo, estudar a palavra de Deus, através da lição, que você pode ter certeza que Deus Ele irá te recompensar muito, abençoando você, abençoando o seu dia, quando você tira esses primeiros momentos, os primeiros minutinhos, para poder passar com Deus, ouvindo Deus falar contigo através da sua palavra. Quando você estiver ouvindo o vídeo da nossa lição, você precisa colocar na sua mente, na sua cabeça, que você vai estar ouvindo a palavra de Deus, e não alguém que simplesmente está falando, mas é Deus que está falando contigo por meio de um instrumento, apenas um instrumento, nada mais disso que um instrumento humano, que vai estar falando com você. Então que Deus te abençoe. A nossa lição de hoje tem como título o irmão como modelo. Geralmente, principalmente os irmãos mais novos, tendem a seguir o exemplo do seu irmão mais velho. Até porque o irmão mais velho sempre tem mais experiência, porque tem mais vida até. E aqui é o título da nossa lição, o irmão como modelo. Quem é esse irmão? Claro que durante toda esta semana, através do estudo da nossa lição, nós estamos falando sobre Jesus, uma vez que ele, por livre e espontânea vontade, tomou a decisão de ser o meu representante e o seu representante, através da natureza, carne e sangue que ele decidiu tomar a nossa natureza carnal. Jesus, embora ele sendo Deus, em nenhum momento Jesus usou a divindade, usou o seu poder da divindade para o seu próprio benefício. Sempre que Jesus usou o seu poder divino e era reconhecido por muitos como Deus, Jesus o fez para abençoar pessoas que necessitavam da sua bênção. Ok? Então Jesus, meus queridos, ele é 100% Deus e ele é 100% também humano. E na humanidade de Cristo Jesus, ele poderia ser o meu Salvador e o seu Salvador, uma vez que ele tomou a
a nossa natureza. E como nosso irmão, ele é o nosso modelo. Tá? É alguém que nós podemos seguir o seu exemplo. Tá? Jesus tomou exatamente a nossa natureza, revestiu da natureza humana, né, para nos dar exemplo. Tá? Como Deus, como nós vimos na lição de ontem, Jesus ele não tinha necessidade de obedecer, de obediência, né, a um superior, porque ele não tinha superior. Tá? Ele é o máximo, ele é o Deus, o Criador de todo o universo, aquele que mantém tudo sob o poder da sua palavra. Tá? Mas como humano, com a nossa natureza, Jesus ele tinha essa necessidade, essa dependência de ser obediente, aprender a obedecer, como nós também precisamos cada dia aprender mais e mais a obedecer a palavra de Deus, a obedecer às leis do nosso estado, do nosso país, da sua cidade onde você mora. Tá? Você tem regras para seguir, você está sempre em fase de aprendizado. Tá? Então Jesus também, como humano, era assim. Tá? Jesus, ele guardava ele seguia as regras, das leis do seu estado, do seu país. Jesus pagava impostos. Tá? Jesus obedecia às regras das leis dos governos, tá? Até que elas não vinham a infringir os princípios de Deus, Jesus também obedecia. Tá? Então era assim, meus queridos. Uma razão pela qual Jesus ele adotou a nossa natureza humana e vive entre nós, e viveu entre nós, foi para que pudesse ser o nosso exemplo. Tá? E Jesus, ele tem, na verdade, ele é o exemplo para nós o seguirmos, para ser seguido. Tá? Jesus, quando ele esteve aqui, tinha várias multidões que seguiam a Cristo Jesus, porque via em Cristo um exemplo a ser seguido. Enquanto eles não viam exemplos nos seus líderes religiosos, que só pensavam em si mesmo, tá? Que eram apenas mercenários, não cuidava das suas ovelhas. Tá? Jesus era diferente, Jesus era um exemplo. Muitas e muitas pessoas nas multidões perguntavam, mas de onde vem tanta sabedoria, tanto poder, que a sua palavra tem poder. Então Jesus era o exemplo a ser seguido. E nós também, como exemplo, como seguidores de Cristo, meus queridos, precisamos ser exemplos positivos, importantes para outras pessoas que também são nossos seguidores. Tá? Há pessoas que o único evangelho que ele tem é você. É o único evangelho que ele conhece. Tá? Nós temos aqui como base do nosso estudo de hoje, Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 4. Eu queria participar com vocês nesta leitura. Eu vou pegar aqui da minha Bíblia. Tá? E o capítulo 12, verso de 1 a 4 diz assim, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então veja aqui que Paulo está dizendo que nós também, como seguidores de Cristo, precisamos ser exemplos, porque há diante de nós uma grande nuvem de testemunhas. Tá? Livremos-nos de todo o peso
do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui o conselho de Paulo para nós, meus queridos, é que embora nós, disse ele, temos uma natureza pecaminosa, uma natureza de pecado, que tão firmemente esse pecado ele se apega a nós, tá? E essa é a luta de Satanás para nos desviarmos do foco, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, já que ele não conseguiu fazer com que Cristo desistisse de nos salvar, desistisse da cruz, por mais que ele tentou, mas ele não conseguiu. Então, ele luta para que o pecado, a nossa natureza pecaminosa, nos faça separação entre nós e Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas aí o conselho de Paulo para nós é: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos, meus queridos, uma carreira. Nossa carreira é espiritual. O nosso alvo é Cristo, é a vida eterna. E Paulo nos aconselha a corrermos sempre nesta carreira. Ele disse mais: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então aqui Paulo diz que nós precisamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que ele trocou a sua glória pela vergonha da cruz, a vergonha do nosso pecado, mas mesmo assim Cristo Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Tá? Paulo diz que nós precisamos correr esta carreira com esse propósito, sem olharmos para trás. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e, disse ele, não desanimem. Paulo disse, portanto, pense naquele, pense no sacrifício de Cristo, pense no que ele fez, no que ele suportou, tamanha oposição dos pecadores. Mas ele fez tudo isso para que nós pudéssemos, pela sua graça, ser salvos. E Paulo diz que quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo Jesus e no que ele fez por nós, nós não vamos nos cansar na nossa carreira, na nossa vida, e nem tampouco nós vamos desanimar. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Queridos, a nossa luta contra o pecado é grande, as tentações são muitas. A insistência de Satanás em nos separar de Cristo, fazer-nos cansar na nossa jornada cristã e desanimarmos, ele não dorme, nem de dia nem de noite, para nos levar ao desânimo, tentar nos levar. Mas quando você fixa os seus olhos em Cristo Jesus, você será vencedor e será vencedora. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é aquele que nós podemos com confiança seguirmos. Cristo Jesus, ele nos chamou de seus filhos. Ele diz que nós podemos chamá-los de pai. Ele nos chama de filhos, de seu povo, seus filhos. Jesus, entretanto, ele confiou em Deus, em sua promessa de que ele colocaria seus inimigos sob os seus pés. Deus fez a mesma promessa a nós e precisamos crer nele. Quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, quando nós aceitamos o nosso Deus como nosso Pai, o condutor da nossa vida, você pode ter a certeza que a promessa da vitória
será certa para você. Você será sempre um vitorioso, sempre uma vitoriosa em Cristo Jesus. Tá? Pode confiar nesse nosso querido irmão, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, e a ele seguir. Cristo Jesus, o nosso Redentor. Quero neste momento orar com você. Nosso bom Pai querido, muito obrigado pelas lindas e maravilhosas promessas que a Tua Palavra conforta o nosso coração. Temos a certeza que ao olharmos para Cristo e o sacrifício que Ele fez por cada um de nós, para nos redimir do pecado e nos salvar, nós seremos vitoriosos e seremos vencedores por meio do sangue precioso de Cristo Jesus. Amém.